Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será geometria. O nosso objeto de conhecimento são as figuras geométricas planas. Reconhecimento de figuras geométricas planas, elas são o triângulo, o quadrado, o retângulo e o trapézio. E o tema da nossa aula de hoje é reconhecimento de figuras planas, tá certo? Professora, a senhora falou e não entendi. O que a gente vai estudar hoje? Primeiro a gente vai entender o que é uma figura geométrica plana e aí a gente vai ver triângulo, retângulo, trapézio e o quadrado, tá certo? São essas as nossas figuras geométricas que vamos estudar hoje. Então vamos começar. O que são as figuras geométricas planas? As formas planas, elas são representadas a partir de um plano e possuem apenas duas dimensões, que é a largura e o comprimento. E aí na imagem você consegue ver algumas dessas figuras. Você vai ter triângulo, retângulo, círculo, trapézio. E para você entender, quando a gente fala que tem apenas duas dimensões, é que você vê ela retinha no papel. Você não tem aquela impressão de que ela está saindo do papel, como se ela fosse em 3D, por exemplo. Então, você vê ela retinha lá no papel, então ela é uma figura plana, tá certo? Então, vamos começar vendo nossas figuras planas de hoje. E aí, a gente começa falando do triângulo, tá? E qual é o triângulo? O que é um triângulo? O triângulo é uma figura geométrica plana e ela possui três lados. Como assim, professora? Ela vai possuir três lados. Ó, vou pegar de exemplo esse maiorzinho aqui. Ela tem 1, 2, 3. Tem três lados. E ela tá plana, ela não tem aquela dimensão, aquela sensação de que vai sair do papel em 3D. Então, tudo isso aqui é triângulo. Tá certo? Não é só esse aqui, não. Eu tenho esse, todos esses são triângulos. Por quê? Porque é uma figura que tem três lados, tá certo? Ó, 1, 2, 3, triângulo. 1, 2, 3, triângulo também, tá certo? Então, tem três lados, é um triângulo. E aonde é que a gente acha o triângulo no nosso dia a dia? A gente está andando por aí, dentro da nossa casa. Será que a gente consegue visualizar essa figura geométrica? Será que a gente consegue visualizar o triângulo? Então, eu trouxe para você, nós temos algumas placas, que é no formato do triângulo, algumas mesas, que tem o formato do triângulo. Olha ele aqui em cima, tá? A tampa da mesa. E nós temos um instrumento musical chamado triângulo, que a gente usa muito quando está escutando um forrozinho, tá certo? Então, o triângulo, ele tá na nossa vida e a gente só precisa visualizá-lo, tá certo? Então, vamos continuar. Nós temos um triângulo, tá vendo? Região triangular, é um triângulo. E o que é que o triângulo tem além dos três lados? Ele vai ter também uma vértice, tá? Ele vai ter vértice. E o que é vértice, professora? Lado a gente já viu. Lado, ó, 1, 2, 3. E vértice? Vértice é o encontro dos lados, tá certo? Vamos dizer que é cada pontinha da figura. Ó, tá vendo? Tem os dois lados que se encontram. Essa pontinha aqui a gente chama de vértice. Aqui, ó, outro encontro, outra pontinha, outro vértice. Aqui também. Outro encontro, outra pontinha, outro vértice, tá? Então, eu tenho lado, 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 vértice, 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 tá certo? E aí, eu trouxe as perguntinhas. No triângulo, também podemos identificar vértices e lados, como no retângulo e no quadrado. Quantos lados o triângulo tem? Ah, isso aí a gente já respondeu, né, gente? Tem 3 lados. E quantos vértices? Quantos encontrozinhos? Quantas pontinhas? Nós vamos ter também 3 vértices, tá certo? Então, o triângulo é uma figura geométrica plana, que ela tem 3 lados e 3 vértices, tá certo? Vamos continuar. Agora nós vamos falar do retângulo, tá bom? E o que é o retângulo?
É uma figura geométrica plana que possui 4 lados formados por segmentos de reta e que tem 4 ângulos retos, né? A gente diz ângulos internos retos. E aí eu trouxe para você, aqui são retângulos, tá? E aqui também é um retângulo. Professora, para ser um retângulo ele tem que ter 4 lados. 1, 2, 3, 4. 4 lados. Esses dois são paralelos, né? Lembra da nossa aula de linhas retas, linhas paralelas? Então, esse é paralelo a esse e esse aqui é paralelo a esse. E você pode perceber, ó, que essas duas aqui têm um tamanho maior do que essas duas aqui, tá certo? Então, um triângulo, 4 lados e um ângulo interno de 90 graus, tá? Ele fica aqui. Vamos continuar. Lembra do triângulo, né, que a gente vê em todo lugar? O quadrado também, o retângulo também, tá certo? A gente consegue ver ele em todo lugar na nossa vida. É só a gente prestar atenção. As pecinhas do dominó são retângulos. Tijolinho que a gente usa na construção também é um retângulo. E caixinha de sapato, gente, também é um retângulo, tá? Se você pegar aqui a tampinha, você vê que tem a forminha do retângulo, tá certo? Então, só a gente observar. Às vezes tem uma mesa na nossa casa que também tem forma de retângulo. E o que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que a gente fez no triângulo, a gente vai fazer agora identificando os lados e os vértices, tá certo? E aí, quantos lados tem o retângulo, né? O retângulo tem. Vamos contar de novo, para quem chegou agora. Presta atenção. 1, 2, 3, 4. Então, o retângulo ele vai ter 4 lados. E quantos vértices? Lembra, vértice é a pontinha, é o encontro das duas retas, tá certo? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Também, tá? Então, o retângulo é a figura geométrica que tem 4 lados, né? Sendo 2 paralelos e 4 vértices, tá certo? Vamos continuar. Vamos falar do quadrado. Ah, professora, eu acho que o quadrado é meio parecido com o retângulo. Ele é um pouquinho parecido com o retângulo, mas ele tem as suas diferenças, tá? É uma figura geométrica plana que possui 4 lados congruentes, ou seja, todos os 4 lados do quadrado, ele tem que ser igual, tá? Diferente do retângulo, que ele só precisa ter 2 lados iguais. E os 4 ângulos internos dele também são ângulos retos. Então, para ser um quadrado, ele precisa ter os 4 lados iguais, tá certo? Todos aqui são quadrados, tá? De tamanhos diferentes. E aqui eu trouxe, ó, quadrado com todos os lados iguais, tá bom? E um ângulo interno de 90 graus. Vamos continuar. Onde é que a gente vê quadrados no nosso dia a dia? Eu estou na minha janela, ó, é um quadrado. Às vezes, o nosso reloginho em casa é um quadrado. Aquela bolachinha de água e sal que a gente come no café da manhã também é um quadrado. Às vezes, a nossa mesa também tem um formato de quadrado. Então, a gente precisa só observar aonde é que a gente encontra a figura geométrica do quadrado no nosso dia a dia, tá certo? Então, gente, do mesmo jeito que a gente fez com o triângulo e com o retângulo, nós vamos fazer agora com o quadrado, tá? Nós vamos identificar os vértices e os lados. Ó, observe aí que eu não botei escrito lado nem vértice, tá? Lembrando que vértice é a pontinha, é o encontro, e o lado é cada ladozinho aqui do nosso quadrado. Então, para ser um quadrado, ele precisa ter quantos lados? Precisa ter 4 lados. E quantos vértices ele tem? Só contar. 1, 2, 3, 4. Também, tá? Então, o quadrado, ele vai ter 4 lados e 4 vértices, tá certo? Vamos continuar. Vamos ver agora o trapézio, tá certo? O que é um trapézio, professora? É uma figura geométrica plana pertencente ao grupo dos quadriláteros. Ou seja, ela é da mesma família do quadrado e do retângulo.
e ela possui um par de lados paralelos. Professora, se ela é da mesma família do quadrado e do retângulo, então ela vai ter 4 lados. O próprio nome já diz, ó, quadrilátero, 4, vem desse nomezinho aí, tá? Então, gente, isso aqui é um trapézio e ele tem 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4. E esses 2 lados, eles são paralelos, ó, eles estão alinhadinhos, tá certo? E aí, onde é que eu encontro o trapézio? Professora, eu nunca vi essa figura por aí. Pois está vendo agora. Lembra, a gente só precisa observar o que tem à nossa volta. E aí eu vou ter algumas mesas escolares, tá? Algumas mesas na escola tem o formato do trapézio, a tampinha da mesa. Alguns vasos, tá? De plantas tem também formato trapézio. Alguns aparadores. Isso aqui é um aparador que fica dentro da casa para decorar a casa. Também tem formato de trapézio. Então, basta apenas a gente observar que a gente começa a identificar essas figuras no nosso dia a dia, tá certo? E assim como o quadrado e o retângulo e o triângulo, o trapézio também vai ter lados e vértices, tá certo? Então, a gente já viu anteriormente a quantidade de lados dele. Mas vamos só relembrar quantos lados, né, a gente vai ter nesse trapézio. Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 lados nesse trapézio. E quantos vértices? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 lados e 4 vértices. Agora, eu quero fazer uma perguntinha para você. Lembra do círculo, né? O círculo. Será que o círculo tem vértices? Não, né? Lembra que para ter vértices é o encontro de 2 retas, tem que ter a quinazinha, a pontinha. Então, se o círculo ele não tem esse encontro, então ele não vai ter vértices, tá? Então, o círculo é uma das figuras geométricas planas que não vai ter vértices, tá? Então, gente, ó, o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos as figuras geométricas planas, o triângulo, o retângulo, o trapézio e o quadrado. Nós vimos aonde nós podemos encontrar no nosso dia a dia essas figuras geométricas, tá certo? E aí agora você só precisa observar e bancar um detetive e ver aonde no seu dia a dia essas figuras geométricas aparecem, tá certo? Vimos também lados e vértices, tá bom? Dessas figuras geométricas. Essas são as nossas referências de hoje e essa foi a nossa aula de hoje, gente. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Tá com dúvida? Anota, leva para a professora. Professor, professora, me ajude aqui. Ele vai te ajudar, tá certo? Um beijo, eu espero vocês na próxima aula.